Se a Hidaka não tá carregando uma caixa de escola aqui, eu sou maluco. Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Fala Oliveira Kun. Eu sou o Lucas Oliveira, o Oliveira Kun, e hoje nós vamos falar sobre mais dois capítulos de High Score Girl Dash, o 17 e o 18. Galera, antes de começar a falar sobre o assunto do vídeo de hoje, eu vou pedir pra você deixar o seu like, seu comentário aí embaixo, dizendo o que você achou e também deixando alguma sugestão se você tiver. E aliás, se não for inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos meus vídeos. Também me siga nas minhas redes sociais e entra no nosso Discord, que o link tá aí na descrição. E como eu disse, galera, hoje nós vamos falar sobre mais dois capítulos de High Score Girl Dash, os capítulos 17 e 18. Vídeo mais pedido por vocês. Só lembrando que High Score Girl Dash segue sendo escrito por Rensuke Shikiri, blá 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 blá. E óbvio, também queria agradecer ao grupo High Score Girl Brasil, tanto o grupo quanto a página que sempre me divulgam, e também agradecer a tradução da Fábrica de Lutadores. E só pra constar, se você caiu aqui de paraquedas, tem outros vídeos falando sobre Dash, inclusive tem uma playlist no meu canal, se você quiser maratonar, vai fundo. Com isso, dito isso, vamos pro resumo do que foi o último vídeo falando sobre Dash. E galera, a porrada lambrou entre a Katajiri e o Yamai. Na verdade, só a Katajiri bateu mais, enfim, lambrou. E pós a porradaria, eles foram convocados para uma reuniãozinha com o vice-diretor, com aquele professor mala que fica chamando a Hidaka pra sair, que é um cara desprezível, e com ela mesmo, Koharu Hidaka. E a Hidaka, após ver o professor merda falando merda pros alunos dela, despertou o Akuma dentro dela. E pô, ok, legal, bacana. Só que pô, eles não estavam jogando videogame. E como eles não estavam jogando videogame, Hidaka simplesmente deu uma voadora com os dois pés na cara do professor, que nem viu de onde que veio. E após isso, Hidaka encontra o Yamai e o Arisu e eles vão pro fliperama de Felícia Nikotama, onde lá há o reencontro Koharu Hidaka e Felícia Nikotama. E por lá a galera queria muito a revanche Nikotama versus Hidaka, porém ela não aconteceu porque a Felícia cortou as asinhas de todo mundo, falando que videogame é pra se divertir. E já em outro momento, após o Yamai reclamar pra Hidaka a forma que ele tá sendo tratado lá no fliperama da Felícia Nikotama, Hidaka e ele vão até lá e Katajiri e Oshina ainda vão de bucha. E ao chegar lá, o Yamai é zoado porque ele tava reclamando pra professorinha, ele levou a galerinha, enfim. Hidaka o defende e até mais do que isso, propõe que isso seja resolvido no fliperama. Tá ficando interessante! Então, aparentemente, teremos um torneio entre a galerinha da Felícia Nikotama e a galerinha de Koharu Hidaka. Com isso, lá estão eles treinando na lojinha dos pais da Hidaka, com aquele mesmo fliperama lendário que aparece em High Score Girl. E aí, o que esperar desse treinamento? O que será que vai acontecer nesse torneio? Vamos pro vídeo. E o capítulo 17 já começa com o pai da Hidaka perguntando se ela tem certeza disso, que convidar os alunos dela para jogar pode pegar mal para ela, e ela concorda. Diz que imagina o que a diretora dirá se descobrir. Diz também que ela se questiona se pode continuar se vendo como professora pós trilhar esse caminho, mas que ela deve seguir dessa forma, que isso vai fomentar algo importante na vida das crianças. Ainda diz que tomará cuidado e também diz que pode usar a carta mágica dela, que são as atividades extracurriculares fora da escola. E a capa do capítulo 17 com a Hidaka e os dizeres: o começo para a nova e inesperada fase na vida de Koharu Hidaka irá iniciar. Na página seguinte, Hidaka escuta alguém chamar Koharu Sensei e vemos Arisu dizendo que a Hidaka está passeando e que está muito bonita, tá dando em cima. Hidaka pede para que pare de agir como se fossem amigos íntimos e Arisu diz que não esqueceu de chamá-la de Sensei. Arisu também se pergunta se ela está indo ao encontro e Hidaka chama o Arisu de intrometido. Ela pergunta se Arisu nunca teve uma namorada e que homens com tão pouca delicadeza raramente são populares. Já Arisu diz que sim e que continua virgem, e Hidaka já se diz esgotada no seu dia de folga. Descobrimos após isso que Hidaka está indo a Akihabara, e Arisu segue indo com ela e questiona o que ela fará lá. Arisu diz que tem muitos delinquentes que assediam mulheres e que esse será o guarda-costas de Hidaka. Hidaka diz que na época dela, aquele lugar era conhecido como bairro da eletrônica. Arisu pergunta se ela já esteve lá e ela diz que sim, há 10 anos atrás. Arisu diz que já ouviu falar que os fliperamas de lá estavam em outro patamar comparados ao de Mizonokuchi. Hidaka diz que a única lembrança que ela tem deste lugar foi a sua derrota humilhante. Ela diz que depois ela foi para um restaurante e de lá voltou para casa derrotada, falando, se eu não me engano, da cena do restaurante na segunda temporada. Arisu pergunta se ela estava sozinha e pergunta também se ela veio em busca de uma revanche. Ela diz que não e que só irá comprar uma coisa importante. E ao chegar na cidade, tem um grupo de aparentes delinquentes cantando o nome da cidade.
até que um deles troca as sílabas e gera um climão. Aparentemente, o líder deles ficou boladão. O chefe do grupo diz que vai deixar essa passar, e o garoto que disse o nome da cidade errado diz que conseguiu tirar a carteira de motorista, e o líder diz que com isso eles podem ir para a Terra Sagrada. O chefe diz que ele vai transformar o automóvel em um imóvel, e ele pede para não chamar assim, chamar o carro de Itachi, que é um carro decorado com personagens de animes, mangás ou videogames, e ele pede para dizer algo ao chefe e diz que decorou o carro com imagem da Xanatan, pois não tinha nada da Luckstar. Ele diz que tá tudo bem e os comparsas dele dizem que ele está muito compreensivo. Ele até nomeia outro como chefe e vai descolar alguns mangás. E assim eles vão à cidade com esse objetivo. E lá vão eles, cantando e dançando em direção à loja de mangá, dizendo ser o santuário deles. E no caminho eles são parados por caçadores de otaku fedido que querem 3.000 ienes deles. E eles começam a discutir e a se zoar. E o mangá volta para Arisu Hidaka finalmente e ela diz que tudo na cidade está diferente do que ela lembra. Diz até que antigamente só tinham 2 opções de restaurante e agora tem um a cada esquina. Arisu sugere a Hidaka para comer alguma coisa e a convida para ir ao Maid's Café. Por dentro ela diz ter curiosidade. O diálogo é cortado quando se ouve no fundo alguém pedindo dinheiro e se dizendo os A-Boys. E o garoto que tá roubando o nerdola lá, que nesse frame aí ficou muito parecido com o Casimiro, é parado pelo Arisu. Arisu pergunta se ainda há bobagem de caçadores de otaku. Ele se diz caçador de delinquentes. Hidaka se intromete e pergunta se eles sabem que estão cometendo um crime. Completa dizendo que será uma falha que carregarão para a vida e se ficariam orgulhosos vendo o filho deles roubando. Os delinquentes dizem que não querem ter filhos e se tivessem queriam que fossem badass iguais aos pais. Ainda dizem caçar otakus por serem idiotas, escandalosos e fedorentos, reforçando otaku fedido e ver eles falando bobagem da ânsia de vômito. Arisu pergunta se o delinquente ousa dizer isso na frente dele e pergunta se esses caras vão para Comic Cats para tentar seduzir as cosplayers. E eles se fazem de sonsos, mas na real, eles já se conhecem. Arisu segue acusando eles a serem como os nerdolas, e os delinquentes ficam indignados buscando uma explicação, que não há por sinal, e Arisu só reforça que eles são sim otakus, apesar das diferenças. Hidaka então dá o papo e diz que quando pode pergunta por que delinquentes como eles trilharam esse caminho e 80% dizem ser por conta de mangás com delinquentes. O Casimiro aparece e o delinquente se irrita. Hidaka completa dizendo que eles não passam de pessoas que mudam de estilo de vida conforme o que leem no mangá e que não entendem isso por não se rotularem otakus, mas todos eles compartilham da mesma paixão. E após dar a louca, os delinquentes partem para cima da Hidaka após serem descobertos, dizendo que isso não vai passar em branco, mas Arisu ataca, os impedindo e perguntando o que eles estão pensando que vão fazer com a Hidaka. E strike de Arisu, e o Casimiro ficou até ofegante, meteu essa Arisu, que diz que ajudou os outros, e Hidaka pergunta qual o problema dele. Ainda diz que não deveria ter deixado Arisu seguir ela. Arisu diz que não vai deixar ninguém ameaçar a Hidaka. Casimiro Miguel vai lá e agradece a Arisu e oferece para que eles fiquem um tempo na loja dele, pois poderia acontecer algo se eles ficassem do lado de fora. E ele então mostra a loja dele, que é especializada em jogos retrô, que tem uma montanha de placas de jogos de fliperama, e pelo visto, eles, Arisu e Hidaka, pegaram 2 coelhos numa caixa dada só. Hidaka diz que o Vampire Hunter tá custando 25 mil e o Vampire Savior tá custando 48 mil ienes, que não imaginava ser tão caro e que se comparar as duas vai ser a maior despesa dela nos últimos 3 anos, mas que isso é pelo bem dos alunos e ela não pode voltar atrás. Enquanto isso, Arisu tenta dar aquela chantageada para negociar, já que ajudou o dono da loja dizendo até que os óculos caros dele poderiam estar quebrados agora. Seguindo a chantagem / negociação, Arisu consegue um preço especial entre aspas. Arisu pergunta se ele quer que uma cliente saia muito feliz hoje e ele diz que sim e que fará um preço camarada. Arisu diz que Hidaka quer ambos os Vampires e o dono da loja diminui o valor dos jogos de 73 para 50 mil ienes. Arisu ainda diz que Hidaka está fazendo isso pelos seus alunos. Diz que Hidaka é uma professora de japonês que usa os videogames para transformar os alunos em pessoas melhores. O dono se comove e abaixa para 45 mil. Arisu mostra que só tem 30 ienes e ele diz que não dá nem para comprar um chocolate com esse dinheiro. Arisu diz que os alunos dela serão os futuros clientes de lá e que era para ele lembrar da boa causa. Ele então grita perguntando se seria só por 30 ienes e Arisu grita confirmando. E galera, o Arisu é tão pica que ele arrumou os jogos simplesmente de graça. Hidaka diz não acreditar e diz sentir um pouco de culpa, e por isso sempre que puder, irá lá comprar algo.
Arisu diz que o sorriso resplandecente deixou o coração dele alegre e que dá vontade dele se esforçar mais. Paixão vindo aí? Não sei. Hidaka pergunta se Arisu não conseguiu os jogos, ameaçando o vendedor, e o Arisu diz que não, que jamais faria isso. Hidaka também se diz emocionada e que sente a mesma emoção que sentiu quando comprou seu primeiro videogame. E então chega a tão esperada a hora de ligar a cabine. Hidaka diz que nem lembra quando foi a última vez, e Arisu, encantado, diz que uma linda professora abrindo o arcade e conectando a placa no gabinete é belíssimo, assim como o pôr do sol em Wakanda pro Killmonger. Hidaka diz que a máquina e o jogo são velhos e espera que funcione. E funcionou. E esse é o som das rodas do destino. Arisu diz que aqui se inicia a adolescência dos alunos dela, e não só isso, como a segunda adolescência de Hidaka também. E assim se encerra o capítulo e vambora direto pro próximo. E a capa do capítulo 18 traz os nossos 3 aspirantes a pro player. E o capítulo começa na aula da Hidaka ensinando normas gramaticais na sua aula de japonês, que as formas de partículas ajudam a diferenciar uma frase é dita de formal ou formal... Enfim, eis que surge a voz de Hidaka perguntando se Yoshina estava dormindo durante a aula, e a Yoshina confirma, diz que não estava entendendo nada e tirou uma soneca. E a Mai diz que a batalha no fliperama da Nikotama vai ser no Vampire Savior, e que já tá na hora de explicar a diferença do Hunter por Savior, e Katajiri diz saber a diferença entre os dois. Katajiri diz que a parte branca da parte da vida serve para... Hidaka interrompe ela e responde que é o sistema de medição de impacto de danos, que permite o jogador regenerar como se fosse o dano temporário. E isso leva a outra diferença do Savior por Hunter, que é o sistema de Down, onde após a derrota no round, o oponente derrotado volta com a barra de vida cheia e o oponente vitorioso segue com a mesma vida do fim do round. Hidaka começa então a dar aula sobre o jogo e começa a falar sobre o Advancing Guard, e a dizer o quanto é importante controlar o espaço entre o oponente e que isso pode te dar a chance de vencer o jogo. Que quando eles atacam, o gerenciamento de espaço se torna inútil e você só pode se concentrar na defesa, mas com o Advancing Guard ainda é possível administrar esse espaço, o que abre um leque de possibilidades para um jogo ofensivo e defensivo. Hidaka então segue a explicação e Yoshina dorme de novo. Katajiri se revolta e diz não acreditar que vão deixar a Yoshina participar disso, pois ela nem sabe o básico, e a Mai concorda e diz que ela nem sabe os botões fracos, médios e fortes. Katajiri diz que vai ser um 3 contra 3 e vai ser um saco, e que é melhor deixar a Yoshina de fora. Hidaka então diz que não fará isso, pois a Yoshina está levando a sério, e a Katajiri pergunta se é verdade, e Hidaka confirma. Pode parecer brincadeira, mas na verdade essa é a forma dela de mostrar que está levando a sério. Que estar interessado ou curioso é muito mais valioso do que pensam. Encontrar algo pelo qual está apaixonado é como encontrar um tesouro, mas que permanecer indiferente é preocupante, e por isso ela não quer tirar Yoshina de algo que ela pode ter muito interesse. Hidaka diz que ultimamente ela tem vindo todo dia para a escola e que após a aula fica com eles. Katajiri concorda e diz que era quase normal ela ir para casa após a aula acabar. E a Mai diz que por ela ser nova, poderia começar aprendendo IR Kung Fu. Katajiri diz que o Yamai é muito irritante e que é melhor ele manter o bico fechado. Um detalhe é que esse jogo é o jogo que a Hidaka fala pro Haru jogar em High Score Girl, após a Hidaka vencer ele várias vezes, e uma voz de fundo repara que eles ainda estão em sala. E então aparece a diretora que vê entusiasmo na Hidaka e pergunta o que ela fez para manter os alunos até tarde. Ainda pergunta se Hidaka quer impressionar ela. E a velha apareceu, pensou Katajiri, que ainda pensa ter muito que aprender. Hidaka diz que eles tinham dúvidas sobre a matéria de hoje, então tomou a liberdade e tirou um tempo dela para sanar todas as dúvidas. E essa é a nossa professora. A diretora pergunta se ela não tá tramando algo para reunir só crianças problemáticas. Após ela sair, Katajiri solta o verbo. Fala que ela parecia aborrecida e que ela é irritante. Hidaka diz para não dar importância a ela, pois não existe nada no mundo que está livre de problemas e o melhor a se fazer é superá-los. Após isso, o mangá corta para de noite e Katajiri está treinando no seu PSP, mais especificamente o Dark Force, e diz que ainda não sabe quem vai usar, pois em Vampire Hunter ela usava o Pyro, mas por alguma razão ele não está no Savior. E ela terá que começar do zero, e segue ela tentando achar um personagem. Ela tá até quase escolhendo uma personagem chamada Baleta. E logo após, na página seguinte, uma voz, aparentemente do pai da Katajiri, dizendo não acreditar que ela tá jogando até essa hora e que é melhor ela comprar amendoins pra ele. A página corta pro Yamai olhando a foto dos pais dele. E aparece a avó de Yamai e diz que ele tem ficado bastante tempo em casa. Ele diz que tá proibido de ir ao fliperama por conta de uma discussão com uma garota da turma dele. A avó dele diz que isso é terrível
horrível e que só não é pior do que o fantasma que fica aparecendo. E a Mai então diz que esse fantasma é fruto da imaginação dela e ela se pergunta se é o espírito do pai do Yamai. E a Mai diz que o pai dele não era tão musculoso e a velha assim confirma que o Yamai viu sim o fantasma. E a Mai se diz preocupado com a avó e ela pede para eles dormirem no mesmo quarto. Ela diz ter certeza que é a morte vindo buscar ela. E a Mai diz que isso não vai acontecer. Logo após, o Yamai encara o tal fantasma e diz que cada dia que passa, as coisas vão se tornando mais sombrias. E o mangá agora corta pra Oshina, que quer um console. E a mãe dela teme que ela fique viciada. E ela diz que se a mãe dela não der um console pra ela, ela quer 30 mil ienes. E após a mãe dela perguntar o porquê que ela queria tanto dinheiro, ela responde que era para ela comprar um console e fica insistindo infinitamente e até se joga no chão. Já na escola, os nossos 3 aspirantes a pro player se reúnem de novo e Oshina se joga no chão de novo, agora tentando pegar emprestado o PSP da Katajiri. E ela pergunta se Katajiri deu pra ela e Katajiri diz que só emprestou. E a mãe pergunta pra Katajiri sobre a saúde de Oshina e Katajiri se diz preocupada. O mangá corta pra uma cena já na sala, onde alguém lerá um texto para os alunos fazerem um resumo. E esse alguém é Koharu Hidaka e o texto que ela vai ler é uma história da Segunda Guerra que aparentemente é chata para os seus alunos. A imagem corta de novo pro treinamento e o Yamai ensinando a Katajiri a usar o Advancing Guard. Diz até que a chance de êxito é mais alta quanto mais botões você conseguir apertar. E a Mai dá dicas para Katajiri que mostra dificuldades, mas se esforça. Hidaka diz que todos devem ir para casa após as 18 horas, principalmente a Oshina. Caso contrário, ela ligaria aos pais deles e Oshina pede para ela não fazer isso. Hidaka pensa ser melhor que pratiquem aqui do que em outro lugar, mesmo que lá esteja se tornando um ponto de encontro para jogadores. E logo após chega o Arisu com um console e uma televisão, eu repito, uma televisão de 20 polegadas. Hidaka manda um alto lá e pergunta se Arisu acha que lá é uma sala de jogos. Arisu pergunta se ela não vai converter isso num paraíso dos fliperamas. E há uma troca de olhares meia ríspida entre Oshina e Arisu, e Oshina pergunta o que tem na sacola. Arisu pergunta se Oshina estaria interessada no Neo Geo e ela diz que sim. Arisu diz que ela também poderia participar do confronto de 3 no Vampire Sable, mas eles não estão deixando ela jogar para treinar. Oshina diz que Arisu tá certo e que eles não estão deixando ela jogar por ela não ser boa. Arisu diz que isso é triste e Hidaka diz que tá deixando ela praticar contra a máquina no PSP. Oshina então se diz tristinha. Arisu pergunta para Hidaka se Oshina é nova nesse mundo e pergunta se pode ensiná-la quão divertidos são os videogames, que é precipitado colocar ela para jogar um jogo complexo e Hidaka concorda e diz ser demais para ela. Arisu então pede para que Hidaka deixe-o cuidar de Oshina. A Hidaka pergunta se vai ficar tudo bem se o Arisu treinar ela no Neo Geo e o Arisu confirma e diz que transformará ela numa grande jogadora de Vampire Savior. E do nada, King of Monsters. Enquanto Oshina parece empolgada, Hidaka vê que isso está indo longe demais de Vampire Savior. Mas no fundo, o que importa é que ela está se divertindo com Arisu. Ela ainda causou 80% de destruição no jogo, e diz que só se preocupa se Oshina será afetada por certa influência. O mangá então corta para um mês depois e Hidaka manda os alunos limparem a sala. Uma das alunas dedura que um aluno está dormindo e Hidaka diz que usará o chute baixo quando ele despertar. E a Mai diz que tem certeza que ela não reparou o que disse e Katajiri diz que ela passou o mês inteiro ensinando tudo que ela sabe sobre jogos de luta para eles. E a Mai se pergunta se eles ficaram mais fortes e Katajiri dá uma de Asuka e pede para ele não agir de forma patética, afinal foi ele quem causou essa treta toda. Katajiri diz que se ele perder, voltará a vê-lo como um perdedor. Só lembrando que faltam 2 dias para o confronto e eu tô ansioso. Tá também? Põe aí nos comentários, vamos esperar agora o próximo vídeo falando sobre este mangá. E é isso, galera. Esse foi meu vídeo de hoje falando sobre os capítulos 17 e 18 de High Score Girl Dash. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou e também comente alguma sugestão se você tiver. E aliás, se não for inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações do meu vídeo. Me siga nas minhas redes sociais, entra no servidor do Discord que tá aí na descrição e até a próxima.